Olá a todos, sejam bem-vindos ao ZKL Maker, o blog onde você vai aprender de forma prática, mecânica, eletrônica e computação. Não esses manuais pré-prontos e muito simplistas que se encontram por aí na internet. Então, para o primeiro vídeo, nada mais apropriado que abordar esta publicação do meu blog, lá em blog.zerocall.com, que eu falo justamente Manual do Maker, por onde começar. Nessa postagem, basicamente eu elenco as 3 coisas que todo maker deve ter para iniciar. A primeira é a vontade de aprender e paciência. Um computador, pode ser o seu computador de bancada, um laptop, tanto faz. E pode estar rodando o sistema operacional da sua preferência, Windows, OS X, um sistema Linux, não importa. E o ponto 3, que é um microcontrolador ou um microprocessador. E é justamente sobre o tópico 3 que a minha postagem discorre. Primeiro você tem que conceituar o que é um microcontrolador e um microprocessador. Basicamente, um microcontrolador é um chip único que engloba todas as necessidades que um computador tem. Ali ele tem processador, ele processa, ele tem memória RAM, ele tem memória ROM, enfim, está tudo integrado. Um microprocessador é uma parte de um computador, como o seu computador de bancada ou o seu laptop. Ele tem um microprocessador e memória RAM, memória ROM e todo o necessário, o arcabouço necessário para que o computador funcione. No mundo maker é possível utilizar microcontroladores e microprocessadores. Isso vai depender exatamente do que nós queremos fazer. E as opções são diversas. Sem dúvida, a mais popular de todas são as placas da família Arduino. Como vocês podem ver aqui, eu tenho algumas na minha bancada, desde as mais antigas, como por exemplo a do Milanov, mas também as tradicionais Arduino Uno, o Arduino Nano, o Arduino Mega e o Arduino Duo, que é de todas as placas da família Arduino mais potente. Só que no blog eu não apresento apenas, eu faço um comparativo, não somente sobre a família Arduino. Também apresento as plaquinhas da família Node MCU, que são destas, como esta. Esse no caso é uma Node MCU V3. Existem outras, como a Node MCU SP32 e o Node MCU LoRa. Um comparativo também sobre essas placas, explico alguns detalhes. Todas estas, no caso as Arduinos e o Node MCU, são microcontroladores. Mas na postagem eu não deixo de falar também sobre os micro opções de placa de prototipação com microprocessadores. Já são placas mais robustas. A mais popular delas, com certeza, é o Raspberry Pi, esta daqui. Mas também apresento o BeagleBone. Essa placa é a que nós usávamos na Universidade Federal, no mestrado. São placas com uma capacidade bem maior de processamento e tudo mais, que possibilitam fazer aplicações muito mais complexas, como controlar robôs com muitos sensores, inclusive com visão computacional e outras coisas mais. Só que, igualmente, eu faço a mesma recomendação que eu faço no meu blog, eu também recomendo aqui, que para os iniciantes, vamos iniciar com as placas da família Arduino. E a escolha é simples, apesar de não serem as placas mais complexas, com maior capacidade, elas são placas que possuem uma comunidade muito grande na internet. Então se encontra muita coisa já feita, de auxílio inclusive de ensino para o Arduino. O Arduino também possui uns gadgets chamados shields, onde você só acopla na sua placa e já começa a usar de forma quase que instantânea. Então, para quem está iniciando, sem dúvida é a melhor opção para a escolha. Então, é o que nós faremos. Iniciaremos com as placas Arduino e ao longo do caminho, à medida que as aplicações estão ficando mais complexas, nós vamos migrando para versões mais complexas também.
Então, pronto, já escolhemos a placa, agora é mão na massa. Os próximos vídeos serão, por exemplo, escolheremos uma aplicação prática, claro, como eu falei, e eu vou mostrar o passo a passo, pode ser que isso seja dividido em mais de um vídeo, claro, para como isso foi feito, desde a sua prototipação até a aplicação funcionando. Então não esqueçam de seguir o canal, ativar o sininho, também entrem no blog, se inscrevam na newsletter, né, por e-mail do meu blog e aguardem os próximos episódios. Até mais!